Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. Paz e unção a todos, eu me chamo Olívia Marta, sou a cofundadora da Comunidade Católica Apacentai, moro em Juiz de Fora, Minas Gerais, faço parte da paróquia Nossa Senhora do Líbano, no bairro Grajaú. Estamos aqui hoje no dia 9 de maio, quinta-feira, da sexta semana da Páscoa. Estamos aí nos aproximando já do fim de semana, quinta-feira de adoração. Convido você a buscar uma igreja hoje, fazer sua adoração, se possível, pessoalmente, estar na presença do Senhor, adorar Jesus, buscá-lo enquanto ele se deixa encontrar. Amém? Senhor Jesus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Quando estiver diante do Santíssimo, reze essa oração de reparação. Amém? Nós estamos reunidos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, Espírito Santo de Deus. O que vamos fazer juntos hoje? O Evangelho de hoje está no livro de João, capítulo 16, versículos 16 a 20. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: pouco tempo ainda e já não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis de novo. Alguns dos seus discípulos disseram então entre si: o que significa o que ele nos está dizendo? Pouco tempo e não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis de novo? E eu vou para junto do Pai? Diziam, pois, o que significa este pouco tempo? Não entendemos o que ele quer dizer. Jesus compreendeu que eles queriam interrogá-lo, e então disse-lhes: estáis discutindo entre vós porque eu disse pouco tempo e já não me vereis, e outra vez pouco tempo me vereis? Em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus falava como que em parábolas para eles. Jesus, por mais abertamente que Jesus falava, ainda era difícil para eles entenderem. Nós vamos ver depois lá em outras passagens, depois da ressurreição de Jesus, quando Jesus vai abrir a inteligência deles. Aqui ela estava fechada. Eles olhavam, mas não enxergavam. Eles escutavam, mas não conseguiam entender. Era muita informação para um povo sem estudo, sem conhecimento da coisa, sem preparação. Eram uns homens ignorantes no sentido de não saber, talvez nem ler, ou se sabia ler era muito pouco, e não tinham conhecimento da palavra de Deus. O que eles conheciam era o que eles aprendiam nas sinagogas nos sábados. Aí eles iam na sinagoga, lá alguém lia alguma passagem do Antigo Testamento, eles se atualizavam daquela história que eles tinham trazido, que eles traziam lá da época do Egito, mas era só. Eles não falavam de segunda volta ou de volta de Jesus, de Messias. Eles não falavam disso. Hoje as nossas missas, as nossas reflexões, os nossos acampamentos, principalmente a Canção Nova, nós estamos, e eles anunciam, a segunda volta de Jesus. E eles estão nos preparando. O Monsenhor Jonas foi um precursor, um João Batista do nosso tempo, preparando um povo disposto para a segunda vinda de Jesus. Mas nesse tempo aqui não tinha quem preparava eles. Eles não tinham conhecimento. Então Jesus ia falar para eles: pouco tempo ainda e já não me vereis. Outra vez, pouco tempo e me vereis de novo. Olha, deu um nó na cabeça daqueles homens. Deu um nó. Como pode isso? Pouco tempo e ainda já não me vereis, e outra vez, pouco tempo me vereis de novo. Jesus estava se referindo à sua morte. Esse evangelho é a continuação do testamento que Jesus fez, e João evangelizou para nós, fez o evangelho do testamento que Jesus deixa.
E eles estão conversando aqui na última ceia. Todas essas leituras que nós estamos fazendo essa semana toda, desde semana passada, é a conversa que Jesus teve com os discípulos na última ceia, depois que Judas foi embora, trair ele. Então eles subiram para o andar de cima, prepararam a Santa Ceia, Jesus lavou os pés dos discípulos, Jesus partiu o pão, este é meu corpo, este é meu sangue, fazer isso em memória de mim, alguém vai me trair, Senhor, quem é que vai te trair? Aquele que eu dei o pão molhado no molho, aquele que coloca a mão no prato comigo. Judas, né, se manifesta, Jesus fala, faça o que tem que fazer, Judas sai e Jesus começa a falar. E é isso que nós estamos vendo esse tempo todo. Jesus sabia o que ia acontecer com ele. Ele sabia que ele ia para o horto do Getsemane, que ele ia sofrer ali porque ele se sentiu sozinho. Ele sabia que o Judas tinha ido entregar ele, que os sacerdotes e anciãos do povo iriam com soldados buscar Jesus. Tudo isso Jesus sabia. Gente, a gente não sabe o que vai acontecer daqui a 1 milésimo de segundo para frente. A gente não sabe. A gente sabe se vai deitar, se vai levantar, se vai sair de casa, se vai voltar. A gente não sabe nada. A nossa visão é totalmente limitada. Mas a de Jesus não era. Porque Jesus é Deus. E Jesus era e é onisciente, onipresente, onipotente. É Deus travestido de homem, né? Travestido não, mas Jesus, ele era homem, né? Deus e homem ao mesmo tempo. É difícil entender isso, é muito complicado, mas ele era. E ele sabia o que ia acontecer. Ele sabia, ele previu tudo isso, ele já sabia, ele veio do Pai e o Pai ele ia voltar. Então, foi para essa hora que ele veio, ele vai falar isso, Pai, afasta de mim esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade e não a minha. Pois foi justamente para viver essa hora que eu vim ao mundo. Né? Como fugir da minha sina, do meu destino, se foi para isso que eu vim ao mundo? Entendeu? Então ele sabia o que ia acontecer com ele. Ele queria falar isso com os discípulos, mas não adiantava, por mais abertamente que ele falasse, eles não iam entender. Como saber que Jesus ia sofrer tudo o que ele sofreu? E Jesus percebe isso, né? Jesus compreendeu o que eles queriam interrogar, então disse-lhes: estáis discutindo entre vós porque eu disse, pouco tempo já não me vereis, outra vez pouco tempo me vereis? Em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Por quê? O mundo jaz sobre a ação do maligno. E o maligno achou que tinha derrotado Jesus. Os sacerdotes, os sumos sacerdotes, os anciãos do povo, Pilatos, todo aquele povo, soldados, acharam que tinha acabado, acabou, matou, acabou, eliminamos. Né? Quando a gente não gosta de alguém, a gente não bloqueia, a gente não elimina da nossa vida. Acharam que também ia fazer a mesma coisa com Jesus. Mas Jesus venceu a morte. E é disso que Jesus está dizendo. Que o mundo ia se alegrar com a morte dele, porém, Jesus continua. Que o mundo ia ficar alegre e os discípulos tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria quando ele aparecesse ressuscitado. Não foi assim? Depois, lá no domingo, né, no domingo de manhã, as mulheres foram até o túmulo e viram que Jesus tinha sido ressuscitado. Maria Madalena viu o Senhor, voltou com a maior alegria e falou: eu vi o Senhor. Pedro e João foi correndo, não viram o corpo do Senhor e o Senhor apareceu para eles. Mesmo estando fechadas as portas por medo dos judeus, Jesus entrou e falou: a paz esteja convosco. Não foi assim? E o coração deles se encheu de alegria. Os discípulos de Emaús estavam voltando para o povoado deles de cabeça baixa, chorando, reclamando, lamuriando, e Jesus vai falar e ele vai conversar com eles, e depois, lá na frente, eles vão falar: não ardia o nosso coração enquanto ele falava conosco? Eles estavam tristes e ficaram alegres. Os discípulos estavam tristes e ficaram alegres. Por quê? Porque viram que Jesus ressuscitou, que ele era Deus, verdadeiro homem. E Jesus venceu a morte. E desceu sobre os discípulos,
o Espírito Santo, que foi dar força para eles, que vai nos dar força também. É por isso que todo dia de manhã você tem que entregar a sua vida para o Espírito Santo de Deus. O que nós vamos fazer juntos hoje, Espírito Santo? E espera a resposta dele. Deixa Deus falar com você. Abre o seu coração para que você não fique também triste e amargurado como esses homens que não sabiam o que ia acontecer. Nós já sabemos. A nossa vida está aí. Nós podemos não saber o que vai acontecer daqui a 1 segundo para frente, mas nós sabemos de uma coisa: Jesus está voltando, e isso é fato. Pode acontecer mais dia, menos dias, com tudo que está acontecendo no mundo, Jesus está voltando. Guarda bem isso. Amém? Que você possa ter um dia maravilhoso na presença do Senhor, que o seu dia possa ser abençoado, que você possa conseguir realizar todos os seus projetos de vida, o seu trabalho, né, a sua vida financeira, sua saúde, a tribulação que você está passando, o que você estiver vivendo, que Jesus possa abençoar e tirar toda a tristeza e angústia do seu coração. Amém? Não deixe de buscar a Santa Missa, hoje é quinta-feira de adoração, não deixe de buscar Jesus no Santíssimo Sacramento. Nós estivemos aqui reunidos e vamos permanecer unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.